Beleza, para que serve aquela tal da pirâmide etária? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Essa aqui é a segunda parte da aula 15 do nosso extensivo. Para você que tem pressa, uma aula de maneira divertida, rápida e direto ao ponto. Continuando com os estudos sobre população, vamos entender agora o que é a pirâmide etária, o gráfico da transição demográfica e as principais teorias demográficas conhecidas. Mas vamos fazer assim, pessoal, assista essa aula, dá aquele joinha, se inscreva se você chegou agora e lá no final do vídeo eu vou deixar um link com uma lista de exercício sobre o que eu falei aqui para ver se você prestou atenção em mim e está pronto para imitar neném, ok? Partiu gabaritar? Os índices de crescimento populacional são há muito tempo alvo aí de estudos, de preocupações por parte de demógrafos, geógrafos, sociólogos e economistas. A relação entre o número de pessoas e a quantidade de recursos disponíveis para alimentá-las e satisfazer o seu nível de consumo sempre foi motivo de grande preocupação pelo mundo inteiro. Afinal, os recursos naturais disponíveis serão capazes de, no futuro, atender aí os sucessivos crescimentos da população? Essas questões já foram há muito tempo formuladas e diferentes respostas surgiram. E essas respostas nós chamamos de teorias demográficas. A primeira delas foi proposta por Thomas Robert Malthus, conhecida também como teoria malthusiana. Thomas Robert Malthus, economista liberal e historiador inglês, elaborou no final do século XVIII uma teoria populacional que apontava para o desequilíbrio existente entre o crescimento demográfico e a disponibilidade de recursos no planeta. Em seu livro Ensaios sobre o Princípio da População, ele afirmava categoricamente que o planeta em pouco tempo não seria mais capaz de atender o número de habitantes existentes. De acordo com a teoria malthusiana, as populações seguiriam um ritmo de crescimento aí que seguia uma linha de progressão geométrica, enquanto que a disponibilidade de recursos de alimentos aumentaria conforme progressão aritmética, sendo menor, portanto. Lembra lá da escola? Progressão aritmética, progressão geométrica? Ô, Silvestre, sai daí, porque matemática é minha área, rapaz. Deixa eu conversar com o pessoal aqui sobre essa tal de progressão aritmética e geométrica que tu tá falando. E aí, galera, eu sou o professor Maicon do canal Praticando Matemática e vou te explicar aqui rapidinho o que é uma progressão aritmética e uma progressão geométrica, já que matemática é a minha praia, tranquilo? Progressões aritméticas e progressões geométricas são sequências numéricas que respeitam um padrão. Imagina a progressão 2, 4, 6, 8, 10, segue a vida. Repara que a partir do 2, que é o primeiro termo, o segundo é o anterior somado de um número que é o 2, que chamamos de razão. Então, ó, 2 mais 2, 4, deu o segundo termo. 4 mais 2, 6, deu o terceiro termo. Então repara que eu sempre estou somando para achar o termo que vem logo depois. E qual é a diferença da progressão aritmética para a progressão geométrica? É que a progressão geométrica segue uma ideia parecida, mas em vez de você somar, você vai multiplicar. Então imagina a sequência 2, 4, 8, 16, 32, 64. Repara que o primeiro termo, ele era 2. O próximo termo é 4. Peguei o termo anterior e multipliquei pela minha razão 2. Aí o 4, para eu achar o próximo termo, eu multipliquei por 2 e descobri 8. E depois multipliquei por 2 e descobri o quê? 16. Então repara que a progressão aritmética, como eu vou somando sempre o mesmo número para achar os termos, e na progressão geométrica eu vou multiplicando, a progressão geométrica ela cresce mais rápido que a progressão aritmética. Resumindo bem aqui, progressão aritmética e progressão geométrica são essas sequências numéricas com esses padrões de somar na aritmética e multiplicar na geométrica, tranquilo? Espero que você tenha entendido. Valeu, Silvestre, por esse momento aqui que eu tomei do seu vídeo para poder explicar rapidinho pra galera. Continua a aula aí de geografia, espero que você tenha entendido. Fui! Geografia exatas da humanas, meu irmão. Fica de história aí. Como solução, Malthus apontava para o controle moral da população. Em virtude do fato de que ele também era sacerdote da igreja anglicana, ele era contra qualquer tipo de método contraceptivo, dizendo que os casais só deveriam se procriar caso houvessem condições para sustentar seus filhos. Olha que louco! Além disso, Malthus também dizia que os trabalhadores mais pobres deveriam apenas receber o mínimo para o seu sustento, pois acreditava que a melhoria nas condições sociais elevaria ainda mais o número de nascimentos.
Bobinho. Apesar dessas previsões serem fundamentadas em alguns dados demográficos de sua época, Malthus errou em subestimar os avanços tecnológicos dos processos de produção que fizeram com que a oferta de recursos e alimentos se ampliasse muito além daquilo que estava sendo previsto. Além disso, podemos perceber hoje em dia que a tendência é que as sociedades mais desenvolvidas geram menos filhos, ao contrário do que o economista inglês imaginava, né? Muitas contestações foram feitas no pensamento de Malthus, frequentemente acusado de legitimar os efeitos perversos da economia capitalista sobre a desigualdade social e favorecer os ideais da burguesia. Afinal, a teoria malthusiana sugeria que a miséria e a disseminação de doenças, catástrofes e guerras acabariam ajudando a conter o crescimento populacional acelerado. O socialista utópico do século XIX, Pierre Joseph Proudhon, afirmava que somente um homem era excedente na Terra: Malthus. E nessa mesma linha seguiam muitos teóricos que acreditavam que a desigualdade na relação entre recursos naturais, alimentos e o crescimento populacional não estava no número de habitantes, mas sim na distribuição de renda. Em geral, muitas dessas ideias aproximavam-se das ideias defendidas por Karl Marx, sendo então relacionadas com o que se chamou de teoria marxista ou reformista da população. Assim, para essa concepção não era o controle moral da população necessário para combater a ocorrência da fome e da miséria, mas a adoção de políticas sociais para combater a pobreza e com a aplicação de leis trabalhistas que assegurem aí a melhoria da renda do trabalhador. A democratização dos meios sociais e da produção também era considerada uma estratégia nesse mesmo sentido. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os principais países desenvolvidos do mundo iniciaram um processo de explosão demográfica, com um aumento rápido e repentino de sua população. Da mesma forma, nos anos seguintes, muitos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, passavam pelo mesmo processo, sobretudo porque nesses países com históricos de altas natalidades e mortalidades, o número de óbitos foi reduzindo e a expectativa de vida foi se aumentando. Por isso, a população do planeta novamente começou a crescer. Por isso, as teorias de Malthus ganharam um novo eco entre os muitos pensadores e governantes da época. O neomalthusianismo é, pois, a retomada desses pensamentos, com diferenças no que diz respeito às formas de controle de crescimento da população. Para os neomalthusianos, as populações, sobretudo as de baixa renda, deveriam ter seus índices de natalidade controladas. Basicamente, para acabar com a pobreza, tinha que matar o pobre. Para isso, a difusão de métodos contraceptivos tornou-se fundamental. Em alguns países, governos adotaram medidas de esterilização em massas em pessoas pobres, além de distribuírem anticoncepcionais gratuitamente e promover campanhas de conscientização. Difundem-se até os dias atuais muitas campanhas ou imagens publicitárias com o modelo ideal de família formada por pai, mãe e 2 filhos apenas. Mas até que enfim as coisas começaram a mudar e a teoria demográfica mais atual é a concepção aí da transição demográfica. Ela afirma que todos os países, cedo ou tarde, elas apresentarão padrões gerais do que diz respeito aí à ordem do crescimento demográfico. A transição demográfica considera que a explosão demográfica é um fenômeno transitório, geralmente causado pelo desenvolvimento econômico e social das nações, o que resulta na queda imediata das taxas de mortalidade e que eleva o número de habitantes. Por um outro lado, a natalidade também diminui, mas em um ritmo mais lento, o que faz com que a explosão demográfica inicial seja substituída gradativamente por uma diminuição no ritmo de crescimento do número de habitantes. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, o que vocês vão entender. Nós temos a primeira fase, depois temos a segunda, onde temos a explosão demográfica, a terceira, que aí já vai diminuindo, e a quarta aqui, que já vai ficando cada vez mais tranquila aí toda a população. Foi assim, por exemplo, que ocorreu na Europa, que hoje apresenta baixíssimos índices aí de crescimento populacional. No Brasil também não foi meio que diferente, pois a população aumentou rapidamente ao longo do século XX, mas agora já no século XXI está tendo seu crescimento diminuindo, porque o principal efeito disso também é o principal motivo da preocupação, é o que acaba acontecendo aí, o envelhecimento da população. O Brasil até pouco tempo atrás era considerado um país jovem, com boa parte da população com média de idade baixa, porém hoje já passou a ser considerado um país adulto, com um potencial para tornar-se um país idoso já nas próximas décadas. Na Europa, o envelhecimento populacional já é uma realidade, o
o que ocasiona uma série de problemas relacionados com previdência social e com a diminuição da população economicamente ativa. Ironicamente, no continente europeu, o problema atual é exatamente o contrário daquilo que o Malthus estava imaginando, pois não era o crescimento acelerado da população. A principal tônica da questão hoje é o crescimento moderado além da conta. Países como França e Alemanha acabaram criando políticas de incentivo à natalidade, pois precisavam ter cada vez mais crianças aí. Inclusive, eles estão incentivando e pagando mesmo as famílias aí para ter cada vez mais filhos. Na Sérvia, inclusive, criaram até um festival aí para a reprodução, como se fosse uma dança anual do acasalamento por lá. Toda essa mudança de população interfere diretamente na pirâmide etária de cada país. Pirâmide etária? O que é isso? Pirâmide etária, pessoal, são gráficos que mostram o número de habitantes de uma cidade, estado, país ou de outros territórios aí, e que apresenta a sua distribuição por gênero, homens e mulheres, e por faixa etária também, jovens, adultos, idosos. Ela é chamada de pirâmide porque normalmente tem esse formato triangular, mas isso não é uma regra. A pirâmide etária é dividida horizontalmente em 3 partes. A primeira parte é a base dela, que corresponde à população jovem. A parte do meio, o corpo, corresponde à população adulta. E a parte de cima, o topo aqui, a pirâmide corresponde então à população idosa. Vale lembrar que a idade limite de cada grupo varia de uma pirâmide etária para outra. E essas idades ficam sinalizadas no eixo vertical do gráfico, nessa partezinha aqui, ó. Verticalmente, a pirâmide etária é dividida em 2 lados, que correspondem aí aos gêneros masculino e do outro lado o gênero feminino. A compreensão da pirâmide etária faz a gente conhecer mais a fundo as características de uma determinada população e também propor planejamento populacional futuro, como, por exemplo, se na pirâmide podemos observar que a parte mais larga é a faixa de jovens, há necessidade de investimentos na educação. Agora, se a parte mais larga é a faixa de adultos, é sinal de que o governo local terá que criar mais oportunidades de trabalho. Agora, se a faixa de idosos é maior, precisa ter aí uma atenção maior com a questão previdenciária e outras políticas públicas aí para os idosos. Pode ainda ser destacado os 4 tipos de pirâmides mais comuns. A pirâmide jovem, que é aquela que apresenta uma base larga devido à elevada natalidade da população representada, e as outras partes da pirâmide são menos largas. Essa é a pirâmide que geralmente é associada aos países subdesenvolvidos. Já a pirâmide adulta, ela observa-se aqui essa base larga, mas nós temos aqui, ó, uma galerinha aqui do meio que já está maior, ó. Isso aqui é uma pirâmide em transição. A pirâmide envelhecida é aquela que apresenta o corpo, que representa a população adulta, mais larga do que as outras partes da pirâmide. É a pirâmide que geralmente é associada aos países desenvolvidos. É através da pirâmide etária, então, que podemos perceber aqueles conceitos que eu passei na aula passada e também reconhecer as teorias demográficas do começo desse vídeo. E aí, gostou dessa aula? Então agora é a sua vez de imitar. Clica nesse card aqui do lado que eu coloquei na descrição dele um questionário lá para você testar o que você aprendeu. Você vai responder as questões e eu já te deixei lá na resolução o que você acertou e o que você errou, beleza? E claro, né, galera? Dá um joinha aqui no vídeo, inscreva-se no canal e chama a galera toda para vir ser aluno, pois é isso que me incentiva a gravar cada vez mais vídeos para você imitar em geografia. Toda semana tem uma aula nova por aqui, então fica ligado aqui no meu canal para ficar craque e fazer o Enem, vestibular, concurso militar e até as atividades da escola brincando, caro aluno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau!